Bem, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional Presença de Deus. Vamos estar dando início aqui, né, com a leitura do Salmo 91. Amém? Vou posicionar aqui. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Já a pastora Josenilde, com a oportunidade de estar trazendo louvor. Amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou ver que está saindo aqui. Gratidão a Deus por mais um dia. Gratidão a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concedeu, por mais um ano de vida que Ele me concedeu no domingo. E a palavra é só gratidão. Vamos estar louvando em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, aleluia. É mais doce do que o mel. Vem me tirar dessa cova e me leve até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Aleluia, Deus. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Glória a Deus. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Será mais de canta la manaias. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho, nem portas, eita glória, que se fechem diante da tua voz. Não
não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, se a tempestade se acalma, na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele crê. Deus Santo, fiel, poderoso, obrigado, Deus, aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, por milagre eu estou aqui, gratidão, Senhor. Usa-me, sou teu milagre, usa-me, eu quero te servir, usa-me, sou a tua imagem, usa-me, ó filho de Davi. Nem importa quem se faz diante da tua voz, não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma, na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele crê. Aleluia. Não há ferrolho, nem portas que fiquem de pé diante de nós, porque o dono do tempo, o dono da nossa vida, ele já está agindo ao nosso favor. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É desse jeito, né? No colo e aos pés do Senhor que a gente está seguro, né? Graças a Deus que a gente tem Ele para se ancorar ali, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. A Jennifer pode estar trazendo a oração inicial, por favor, por este devocional, pela vida de cada um que está aqui, pela a missionária Isabel, que vai estar trazendo a palavra. A Jennifer, por favor. Não. Valmira. Eita, Jesus, glória a Deus. Fernanda. Amém, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Senhor, Pai, amado e misericordioso Rei, glorificamos teu santo nome e agradecemos a oportunidade de mais um dia estarmos na tua presença. Usa a tua serva, Senhor, a missionária Isabel, para que ela possa ser tua boca nesta terra e traga, Senhor, aquele maná quentinho para os nossos corações, a palavra que vem direto do trono, Senhor, que assim ela faça morada em nosso coração e ela fique conosco, permaneça, assim como o teu Espírito Santo, Pai, todos os dias. Agradecemos mais uma vez a oportunidade. Fica conosco, Pai. Usa ela em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Missionária Isabel, 20 minutinhos aí para transbordar tudinho que o Senhor já transbordou para a senhora. Amém? Fica à vontade.
Bom dia, a paz do Senhor. Ai, que fofura, Fernanda. Aleluia. Vai Mandênia, fazer um ano Maria já agora. Josenilde, todos os irmãos que estão aqui nesta manhã. Pacto de gratidão e honra. Eu estava conversando com uma irmã e falando, né, sobre a amizade de Davi e Jonas. E aí, o dia que eu estava falando sobre isso, o Espírito Santo disse: palavra para o devocional. Amém. Pacto de gratidão e honra. É, essa amizade de Davi e Jonatas está lá no livro de 1 Samuel 18. Mas nós vamos falar hoje sobre a bondade, né, de Davi para com o filho de Jonatas. Está no livro de 2 Samuel, capítulo 9, e diz assim a palavra de Deus: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: ainda há alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi e disse-lhe: o rei, és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. A palavra do Senhor vai dizer que Jonatas tinha uma amizade como irmão com Davi, que até mesmo ele, ele foi fiel a Davi, Jonatas foi fiel a Davi, porque Davi percebeu que Saul queria tirar a vida dele. E ele disse assim: não, meu pai não vai fazer isso com você. E aí ele disse assim: hoje vai haver um jantar aonde eu estarei lá com meu pai, e você também estará lá. Mas Davi já sabia que estava acontecendo. Quem tem o Espírito na vida, quem tem o Espírito Santo na vida, ele sabe, o Espírito Santo fala com ele. E eu tenho certeza que quando nós estamos em uma alguma cilada, o Espírito Santo nos avisa. E ele disse: não, meu pai não vai fazer nada disso. E eles combinaram entre eles. Havia um gesto de que ele traria uma resposta para Davi. E Davi ficou escondido numa caverna. E o Jonas foi chegando lá no jantar, ele disse: cadê Davi? Davi não estava sentado à mesa, porque já havia um pacto entre Jonatas e Davi. E quando ele não viu que Davi estava ali, ele ficou irado. Saul, pai de Jonatas, ficou irado. E ficou muito irado e demonstrou que ele mataria Davi. Mas, como ele já tinha um pacto, Davi e Jonatas, ele foi, né, procurar por Davi. E quando chegou lá, ele estava ali juntamente com o seu moço não entendia nada do que estava acontecendo. Ele disse assim, pegou as flechas e começou a atirá-las. E aí havia ali um código. Davi sabia o que estava acontecendo. E ele disse: vai mais para frente, que era para o moço pegar as flechas que ele tinha lançado. Vai mais para frente. E o moço não estava entendendo nada, mas havia ali um pacto.
Havia um pacto entre os dois amigos. E ele disse para o moço, volta, pode voltar. E quando ele voltou, Jonatas disse para Davi, saia. Realmente, ali, aqueles dois amigos, Jonatas estava ali, um pacto de amizade que eles fizeram. Ele não estava traindo seu pai, mas ele tinha tanta gratidão que ele disse para Davi, vai, realmente, aquilo que você pensa a respeito do meu pai, sim, iria acontecer. Mas Deus tem um chamado na nossa vida, e às vezes nós não entendemos o propósito. Às vezes, são muitas perseguições. É porque você está cheio da presença de Deus, e é por isso que tu és perseguida. Nós somos perseguidos, mas ainda existe pacto de gratidão e honra, ainda existe. Existem pessoas que estão intercedendo pela sua vida, há pessoas que sabem o que está acontecendo e está na brecha, está intercedendo. E ali ele disse, abraçou ele e disse para ele que ele podia ir, por ele saber que Deus tinha um chamado na vida de Davi, porque ele foi ungido para ser o rei. Na sucessão, ele seria o próximo na sucessão do seu pai, se fosse assim, mas Deus tinha ungido Davi para ser rei de Israel. Ele abriu mão disso tudo. E ele foi fiel a Davi. Abraçaram, choraram e fizeram ali um pacto, uma aliança. E quando nós fazemos um pacto, uma aliança com Deus, Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir. E depois, passado muito tempo, quando morreu Saul e Jonatas, passou-se tempo, ele lembrou de que ele tinha feito uma promessa para Jonatas. Ele lembrou. Deus faz lembrarmos dos pactos que nós fazemos, dessa amizade que nós temos, o Senhor faz nos lembrar. E ele disse, alguém que ficou da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E disseram a ele, Ziba era o servo da casa de Saul, que estava usufruindo do que era de direito de Mefibosete. Ele usufruía. E aí, Davi perguntou se havia alguém. Sim, estava lá esquecido. Às vezes nós estamos esquecidos pela sociedade, esquecido pelos homens, esquecido na nossa comunidade, esquecido na nossa igreja, mas Deus, ele não se esquece. Ele estava ali. A palavra de Deus diz ali que a babá de Mefibosete, para escondê-lo, para que ele não fosse morto junto com os filhos de Saul, ela pegou ele para protegê-lo, para salvá-lo. Mas aconteceu que era tanta correria, todo mundo junto, querendo fugir daquela rebelião, daquilo que eles vieram para matar os filhos de Saul. Ela foi pegar o filho do seu senhor e ela caiu, machucou os pés. Ficou aleijado dos pés. Dependia de alguém. Às vezes você está dependendo de alguém, mas o rei vai te alcançar.
O rei vai chegar. O rei vai entrar na cidade para te levar, para te buscar. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo. O rei vai chegar para te buscar. E quando eles... para que você quer um aleijado? Olha só, aleijado de ambos os pés, o que vai fazer? Mas não sabia, Ziba, que Davi tinha um pacto de gratidão, porque Jonas, lá no passado, protegeu a vida de Davi. Não sabia ele. As pessoas não sabem do que você tem com o rei. As pessoas não sabem, mas o rei não vai deixar você esquecida. O rei não vai deixar você, porque ele vai fazer com que coma na mesa. E ele disse, chegou para ali com Mefibosete. Quem era ele? O ninguém. Como aqui fala, era como se fosse um cachorro morto, um cachorro sem vida, porque os cachorros eram animais que aquele povo lá considerava um nada. Mas quem sou eu? Ele tinha uma linhagem, ele tinha sangue, do qual o seu pai fez. Ele fez um pacto, ele fez ali aquela amizade entre o rei e o seu pai. Pode ser que o seu pai já tenha morrido, mas Deus, ele vai honrar a oração do teu pai, a oração da tua mãe, o Senhor vai honrar. E ele ali disse, o rei disse, a partir de hoje, tu comerás na mesa do rei. Não te faltará pão, não te faltará o alimento, e tu comerás à mesa. Você é especial. Você é especial. Eu sou especial. E eu preciso aprender que eu irei comer na mesa do rei, você irá comer na mesa do rei. O Senhor não esqueceu de você. O Senhor não esqueceu de você. E nesta manhã, Ele diz que há provisão para você. Não se preocupe aonde você está. Não se preocupe como você está. O Senhor entra com a provisão para a tua vida, para a minha vida. Porque ali havia uma amizade. Davi disse para Ziba, que era o moço de Saul, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E ainda assim, que o rei deu ordem para que Ziba trabalhasse com seus filhos, usufruiria dos bens de Mefibosete. Ainda ele armou uma confusão, ele fez uma mentira a respeito de Mefibosete, mas o Senhor, ele sempre dá livramento e escape. Ele sempre vai dar condições para você falar a respeito de você mesmo, porque Deus permitiu
que tudo aquilo acontecesse. Mas o Senhor restituiu para aquele moço. Ele restituiu. E ele restitui para mim, ele restitui para você. Não importa o que aconteceu. Não importa do teu passado. O Senhor, ele restitui. Você já pensou comer na mesa do rei? Ter o pão, o alimento na mesa. Quem sabe você já desistiu, não. Mas ele estava lá. Mefibosete estava lá. Ele não estava lá questionando. O meu pai era filho de rei. Eu era neto de rei. Não. Ele estava lá. Desprezado, deixado, num lugar que ninguém nem conhecia. Quem sabe a sua cidade nem é vista, a sua cidade nem é lembrada, igual a minha. Mas não importa, o meu Deus, ele me vê. O teu Deus, ele te vê. O teu Deus vai fazer o teu nome ser aclamado. O teu Deus vai fazer com que lembre. Mefibosete estava lá. Não tinha esperança. Estava lá, aleijado dos pés. Mas havia uma pessoa que, por amor a ele, pegou ele para proteger a sua vida, a sua ama, a sua babá, para proteger a sua vida. Quem sabe ele era grato. Quem sabe ele era grato por aquela mulher que fez aquilo. Nós precisamos ser gratos. Ali onde havia um pacto de amizade, sim, surgiu um pacto de gratidão e honra. Gratidão. Davi foi grato porque Jonatas salvou a sua vida. Estava ali honrando o filho de Jonatas. Assim como o Senhor honra a minha vida e a sua vida. O Senhor permite a honra. Aonde havia humilhação, Deus faz ter honra. E aquele moço pôde comer o pão, fazer suas refeições junto na mesa do rei. E é assim que Deus faz. Se você estava caída, o Senhor te levanta. Se você estava desprezada, o Senhor te dá honra. Ele faz as coisas acontecer. E que nessa manhã nós possamos aprender, ser grato pela nossa vida, grato por quem está do nosso lado, grato por quem tem compromisso conosco, que ora pelas nossas vidas, que ora pelas nossas almas. E assim eu agradeço ao Senhor e agradeço esta oportunidade nesta manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe, que tenha um dia abençoado na presença de Deus. Um abraço. Aleluia, glória a Deus. Palavra tremenda, né? Pacto de gratidão e honra. Se nós formos gratos ao Senhor, com certeza Ele irá nos honrar, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Palavra tremenda. 3 minutinhos aí para um testemunho, alguém tem que queira contar? Não, ninguém? Sim. Eu tenho, glória a Deus. Tenho 2 testemunhos bem breves. Um é de livramento, em nome de Jesus, né? Eu tenho o costume de visitar uma tia minha, às vezes, e quando o marido dela tá para fora, eu vou ficar lá na casa dela. E o meu filho de 9 anos fica em casa, junto com o meu esposo. Meu esposo sai às 8 horas e ele pega o ônibus para a escolinha às 8h30, bem na frente da minha casa. Nisso, e meio-dia ele chega e espera só o meu esposo chegar. Nisso, meu esposo, ele foi para a escola, voltou e entrou e ficou esperando nós. Meu esposo leva uns 10 minutos para chegar até a hora que ele entra.
E nisso, o meu esposo chegou em casa e eu estava com a boca do gás ligada. Só que ele estava muito bem, a casa toda fechada e o gás escapando. Isso deveria estar uns 10 minutos. Não tinha por onde escapar o ar. Mas ele estava muito bem de saúde. O meu marido chegou, entrou e perguntou para ele: tu não tá sentindo cheiro de nada? E ele: não, pai. Ele estava com o nariz entupido. Ele se grifou. Exatamente assim, ó, no momento exato de acontecer isso e não respirar gás, né? Porque 10 minutos numa peça fechada, com o gás ligado, né? E ele, graças a Deus, no nome de Jesus, Deus deu um livramento, ele não mexeu em nada do gás, assim. Eu não sei se ele pechou, se ele foi tentar fazer alguma coisa no fogão e desistiu, né? Ou o quê? Mas ele não lembra. Ele disse que não lembra. Não, eu não lembro. Eu não vi que estava ligado, né? Então Deus deu esse livramento para ele, em nome de Jesus, né? Mais uma vez, Deus sempre cuidando dos meus filhos e da minha casa, né? E há um tempo atrás, eu havia me endividado muito, há uns 2 anos atrás, quando eu comecei o devocional, e eu tinha uma dívida muito grande com a energia elétrica da cidade. E eu fiquei 8 meses sem pagar a minha energia elétrica. E eu só orando e pedindo a Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu não estou conseguindo trabalhar, eu estava desempregada, estava esperando o meu seguro-desemprego, estava atrasado já há mais de 3 meses, e nesse tempo todo, Deus segurou, não cortaram a energia da minha casa, eu devia mais de 4 mil reais de energia elétrica, então assim, não era pouco dinheiro para que eles simplesmente, vou deixar mais um pouco. Eu moro na minha cidade numa rua bem movimentada, é uma avenida, e o valor da minha energia era R$ 700, então é um valor quase de uma lojinha, de um comércio, né? Então, assim, somente Deus mesmo, para entrar nessa causa, que nem eu digo, somente Jesus, né? Ele não deve me aguentar mais, eu digo para ele: Senhor. Ele deve olhar para baixo assim: ai, de novo essa mulher, não. Né? Somente gratidão a Deus, né? Testemunho não só na área financeira, mas também testemunho assim, ó, de que ele é um Deus vivo, que ele cuida dos nossos filhos, da nossa casa, né? Agindo Deus, quem impedirá? Né? Essa é a palavra do Senhor sempre, né? Então, gratidão eterna a tudo, pelo devocional, por tudo, em nome de Jesus. Muito obrigada. Glória a Deus. Esse Deus é tremendo mesmo, né? Louvado seja Deus. A pastora Josenilde parece que queria também dar um testemunho, rapidinho. Amém. É como eu falei, é só gratidão ao Senhor mesmo, porque por tudo que Ele já fez na minha vida, eu não conto inconstáveis livramentos que Ele tem me dado. Eu já passei, me submeti a 7 cirurgias. Na gestação do meu filho, ele nasceu de uma prematuridade de 7 meses, eu tive pré-eclâmpsia, tive hemorragia pós-parto, e o Senhor cuidou, e eu não era evangélica, mas eu temia a Deus, eu servia a Deus do meu jeito, mesmo torto, porque eu nasci num lar católico, com idolatria, mas eu conhecia e servia a um Deus no meu coração, e Deus cuidou. E desta vez, no meu aniversário, não foi diferente, igreja. O ano passado eu comemorei com a igreja, num dia de culto de ceia, que caiu em um sábado, e este ano o Senhor não fez diferente. O culto de ceia foi feito no domingo e coincidiu com o meu aniversário também. E a minha alegria é poder compartilhar com os irmãos das 2 congregações, que estão em bairros diferentes. Eu faço na congregação ao qual eu estou à frente e convido o outro pessoal, e a pastora traz todo mundo para a gente ceiarmos juntos e comemorarmos o meu aniversário. Para muitas pessoas é uma coisa simples, mas para mim é de grande importância. Um gesto simples, mas uma oportunidade que o Senhor me deu. Mais um ano de vida e de comemorar com aquele povo simples que me ama e qual eu amo também, que eu tenho um grande prazer de estar cuidando daquelas vidas. Então, assim, eu estou grata a Deus, não porque eu acho que eu não sou merecedora de nada, mas a graça dele tem me alcançado. Cada livramento, cuidado dele comigo, com a minha família. Não conta, que a gente for contar os testemunhos que a gente tem de nossas vidas, de livramento e de cuidado com Deus, não dá tempo. Vira meses, mas a palavra que eu tenho a Deus é gratidão pela vida de cada um de vocês, por eu fazer parte desse devocional, o qual eu aprendo todos os dias com cada um de vocês. Eu amo vocês. Obrigado pela oportunidade. Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus. E é isso mesmo, né? Por tanta gratidão, o Senhor,
honra a senhora, né, com essas pessoas que amam a senhora, nós também amamos a senhora muito. Eu fico muito satisfeito o dia que eu estou aqui no devocional. Eu não consigo participar no restante da semana, mas eu acho muito bom quando a senhora está aqui. O dia que a senhora esteve no hospital, eu fiquei chateada porque não estava te vendo, mas é assim mesmo. Deus é maravilhoso, né? E antes tarde do que nunca, eu quero parabenizar a senhora pelo seu aniversário, que Deus continue derramando ricas bênçãos sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém? Então é isso, igreja, mais um devocional, né? Vamos partir agora para a oração final e a bênção apostólica. Pastora Ana Lia, por favor, a senhora pode estar fazendo a oração final e trazendo a bênção apostólica? Pastora Ana Lia? Amém, amém. Tomei essa em voz, mas posso sim. Pai, nós queremos bendizer o teu nome, porque independe, Deus, de toda e qualquer situação. Senhor, aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. O Senhor é fiel e justo para cumprir. Deus, nós queremos bendizer ao Senhor por mais um dia, Deus, pela oportunidade, Senhor, pelo ar que respiramos. Senhor, muito obrigada. Obrigada, Deus, por essa maravilhosa oportunidade de estarmos, Senhor, reunidos, Deus, na presença de Deus. Muito obrigada por esse devocional. Obrigada, Senhor, pela vida da pastora Amália, Deus, por qual o Senhor está na frente desse trabalho, o qual, Deus, o Senhor tem guiado, o Senhor tem conduzido. Continua, Senhor, em cada uma, Deus, das nossas irmãs e irmãos. Continua na vida, guiando, conduzindo, trazendo, Deus, da tua bondade, da tua fidelidade, do teu cuidado para conosco. Senhor, obrigada. Obrigada, Deus, pelo cada livramento que o Senhor tem dado. Deus, mesmo aqueles que muitas vezes não percebemos, mas o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Pai, abençoa, abençoa grandemente a vida, Senhor, de cada um, Deus, em nome de Jesus. Coloca a tua mão em forma de receber. Que a graça de Deus Pai, a comunhão com o nosso querido Jesus e o nosso Consolador, Espírito Santo, seja com cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Muito bom este devocional, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Que os irmãos fiquem, né, com a paz do Senhor, estejam todos aí convidados para a oração, né, às 3 horas da tarde. Quem puder participar, participe. E até o próximo devocional. Amém? Fica todo mundo com Deus. Um abraço.